A história do Brasil nunca foi um terreno pacífico e cordial. A história do nosso país é repleta de revoltas, rebeliões e um passado de muita luta. 20 mil pessoas. Esta é a conta de uma guerra que durou 4 anos. Porém, a gente não está falando das trincheiras da Europa. Nós estamos falando do interior de Santa Catarina e Paraná. Uma guerra que a história oficial tentou enterrar junto com suas vítimas. Antes de começar, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Alisson e você está no canal Páginas Vermelhas, onde a gente se propõe a fazer uma análise de um ponto de vista marxista, materialista da história e também contar um pouco da história do ponto de vista daqueles que mais sofreram, do ponto de vista dos renegados da história, daqueles que na historiografia oficial costumam ser jogados na lata de lixo. Ou seja, nosso canal se propõe a ser um canal de história popular. Para contextualizar, o ano em que se inicia a guerra da qual a gente vai falar nesse vídeo é 1912. Nessa época, o Brasil vivia sua primeira república, a República dos Coronéis. Essa república estava muito longe de ser o Brasil idealizado que a elite da época sonhava. Enquanto essa mesma elite se voltava para a Europa, tentava se modernizar, sonhava em um país civilizado, no interior do país a realidade era completamente diferente. O povo no interior do Brasil era oprimido e vivia na mais crua pobreza. E a região da qual a gente vai falar hoje é uma área de terra que se estendia por mais de 40 mil quilômetros quadrados. Para um efeito de comparação, isso é maior do que a Bélgica nos dias de hoje. E essa região ocupava a parte sudoeste do Paraná e centro-oeste de Santa Catarina. Essa terra não só era disputada por dois estados diferentes, Paraná e Santa Catarina, mas também por classes sociais antagônicas. O nome de contestado vem do fato de que os dois estados e também essas duas classes sociais, como a gente vai ver daqui para frente, contestavam esse local. Ele era, portanto, um local muito disputado. Essa região era habitada majoritariamente por poceiros e pequenos agricultores, que viviam da agricultura de subsistência, ou seja, produzindo somente o que era necessário para sua própria sobrevivência. Além disso, viviam também da venda de erva mate e da criação de animais como gado. A terra não era oficialmente deles, porque não era deles no papel, mas era deles porque o sangue e o suor dos seus antepassados foi derramado naquela terra, o que dava a eles a legítima posse daquela terra. Mas se a gente está falando de guerra do contestado, é porque algum conflito aconteceu, de alguma forma as coisas esquentaram um pouco naquela região. E sim, de fato, foi isso que aconteceu. Mas o que exatamente? O que foi que transformou agricultores que só estavam preocupados com sua sobrevivência em rebeldes que decidiram lutar contra o exército imperial? E a nossa resposta começa no ano de 1908. Nessa época, o presidente do Brasil era Afonso Pena, que, como a gente vê acontecendo na política até mesmo dos dias atuais, concedeu uma ferrovia brasileira para uma empresa estadunidense, a Brazil Railway Company. A empresa conseguiu o direito de construir uma ferrovia que ligasse o Rio Grande do Sul a São Paulo. E o dono dessa empresa era simplesmente um dos maiores vampiros do capitalismo internacional da época, Percival Farquhar. Mas o contrato fechado pelo governo da época não concedia a essa empresa somente os trilhos que eles iriam construir, mas também uma faixa de 15 quilômetros para cada lado desses trilhos, o que significava na prática 6.600 quilômetros quadrados de terra que o Estado considerava devoluta, ou seja, como se ninguém ocupasse essas terras. Porém, como a gente já falou antes, essas terras elas eram sim ocupadas por gente que vivia ali muito antes dessa empresa sequer pensar em investir na região. Gente que antes disso já derramava seu suor para sobreviver daquilo que a terra dava. Gente que sequer foi levada em consideração na hora de fechar o contrato e que simplesmente foi expulsa dessas terras logo depois, deixando assim para trás suas casas, suas roças, enfim, deixando para trás as suas vidas. Além disso, Percival Farquhar também controlava uma outra empresa, uma madeireira a qual o governo concedeu 18 mil quilômetros quadrados para exploração.
a Southern Brasilander and Colonization. 15 milhões de araucárias foi o número que essa empresa derrubou para poder explorar essas terras cedidas pelo governo, o que fez com que inúmeras comunidades perdessem seu sustento, pois utilizavam da madeira e da erva mate que era produzida no local para isso. Essas mesmas pessoas se viram então obrigadas a vender a sua força de trabalho na construção da ferrovia. Porém, com as obras concluídas em 1910, essas mesmas pessoas já não tinham mais para onde ir, nem com o que trabalhar. Elas perderam suas terras, trabalharam somente por um tempo nas construções da ferrovia, mas depois que as obras acabaram, elas foram simplesmente mandadas embora. Agora, elas não tinham mais nenhuma forma de sobreviver. Sem terra, sem trabalho, sem futuro, essas famílias se uniram à massa dos despossuídos. Em um território, portanto, muito abandonado pelo Estado e onde sequer a Igreja Católica oficial conseguia chegar, o que ocorreu foi o surgimento de líderes populares que uniam o sagrado e o político, os chamados monges do contestado. Foram eles os catalisadores que transformaram o sofrimento da massa em revolta organizada. O primeiro deles chamava-se João Maria de Agostini, um peregrino italiano que chegou ao Brasil no ano de 1844. Não era um padre ordenado, era um eremita, um caminhante errante, um penitente que percorreu o sul do país a pé, do Rio Grande do Sul a São Paulo em cerca de 3 décadas. João Maria, assim como o povo, dormia em grutas, vivia daquilo que a natureza oferece ou daquilo que as pessoas davam. Os relatos dizem que curava doentes com ervas, água benta, também batizava crianças, mas, sobretudo, em uma época onde essa população pobre não tinha voz, ele as ouvia. Quando João Maria desapareceu por volta de 1870, não se sabia se ele havia morrido, sido morto ou se ele havia simplesmente partido. E essa ausência criou o mito entre a população de que João Maria voltaria, de que ele estaria somente encantado. Décadas depois surge um segundo monge, Atanás Markaf, um imigrante sírio que adotou o nome de João Maria de Jesus. Ele retomou as peregrinações, as curas e os batizados, e foi ainda mais longe. Passou a criticar abertamente a República, dizendo que o novo regime era algo maligno e que os republicanos haviam roubado a coroa de Dom Pedro II. E esta era, portanto, a origem dos males que o povo sofria, profetizando assim que uma guerra santa estaria por vir. Mas a Igreja Católica Oficial, que era aliada da República da época, o tratava como um falso profeta, coisa que o povo simplesmente repudiava, pois João Maria de Jesus era venerado pela população. Mas foi um terceiro monge que surgiu no ano de 1912 que daria início a essa guerra. Ele se apresentava como José Maria de Agostinho, dizendo ser irmão do primeiro João Maria. Mas alguns documentos da polícia da época indicam que seu verdadeiro nome era Miguel Lucena de Boaventura. Ele seria então um ex-soldado que desertou do exército e justamente por isso seria tão perigoso, por conhecer as táticas militares. Ele organizou seus seguidores em uma comunidade chamada Quadro Santo, onde não haveria propriedade privada nem dinheiro e todos trabalhariam para o bem comum. Em agosto do ano de 1912, José Maria e 300 de seus seguidores fiéis viajaram até a cidade de Taquarussu, em Curitibanos, para participar da festa do Senhor Bom Jesus, onde passaram semanas atendendo pessoas doentes e fazendo suas pregações. Foi então que o coronel Francisco de Albuquerque, o qual José Maria havia num episódio anterior supostamente curado de uma doença e o teria oferecido então a José Maria propriedades, terra, dinheiro, mas José Maria teria recusado. Este mesmo coronel enviou um telegrama ao governo republicano da época, pois se sentia ameaçado de que um líder popular como José Maria poderia provocar realmente uma revolta popular. Ele dizia que José Maria e seus seguidores eram rebeldes que queriam proclamar a monarquia. Foi então que o presidente da época, Hermes da Fonseca, ordenou que o exército os reprimisse.
José Maria, então prevendo o ataque, fugiu com seus seguidores para a cidade de Irani, na fronteira com o Paraná. E foi então que, em 22 de outubro de 1912, tropas comandadas pelo coronel João Gualberto atacaram o acampamento onde se encontrava José Maria e seus seguidores. Caíram ao todo 11 camponeses e 10 soldados, tendo entre os caídos o próprio José Maria e também o coronel Gualberto. Mas a morte de José Maria não encerrou o movimento, pelo contrário, ela foi o estopim da guerra. Quem ocupou o lugar de liderança antes de José Maria foi então Maria Rosa, uma adolescente de apenas 15 anos. Maria Rosa era filha de um rico fazendeiro da região, porém ela rompeu com sua família e com sua classe para lutar ao lado do povo. Maria Rosa tinha habilidade estratégica, fazendo com que os camponeses, sob sua liderança, retornassem a Taquarussu. A nova comunidade fundada em Taquarussu cresceu rapidamente, atraindo milhares de despossuídos, aqueles que a gente já falou antes sobre eles. E foi assim que esse movimento foi crescendo cada vez mais, surgindo dezenas de cidades santas, redutos da comunidade principal que foi formada em Taquarussu. A organização social nesses redutos era coletiva, ou seja, a produção era dividida entre todos. A figura de Maria Rosa se tornou tão importante na Guerra do Contestado que o historiador brasileiro Paulo Pinheiro Machado a descreve como uma Joana d'Arc do sertão, uma jovem que, se dizendo guiada por vozes divinas, comandou uma revolta popular contra um regime opressor. Em fevereiro de 1914, 750 soldados do exército invadiram e queimaram Taquarussu. Porém, a maioria dos rebeldes sobreviventes se reorganizou, fugindo para a cidade de Caraguatá. Em março, um mês depois, o exército atacou novamente, sendo desta vez, porém, derrotado. Os camponeses eram armados com simples espingardas de caça e facões, porém, utilizavam de táticas de guerrilha e do seu conhecimento da geografia local para realizar emboscadas contra o exército, o que fez com que eles se saíssem vitoriosos. Um total de 6 expedições do exército brasileiro foi enviado para tentar derrotar a organização dos camponeses, sendo, portanto, o próprio exército derrotado em todas estas 6 vezes. Tal organização camponesa chegou a ocupar uma área de 250 km², atacando latifúndios e até mesmo instalações e estações ferroviárias das empresas que nós já citamos antes no começo do vídeo. E foi então, depois de toda essa derrota humilhante para o governo federal da época, que eles decidiram entregar essa campanha para um general, o general Setembrino de Carvalho, que decidiu então mudar a estratégia. E ao invés então de ataques frontais, o que Setembrino planejou foi um cerco total aos redutos, controlando todas as 4 entradas e saídas, fazendo com que a população ficasse presa ali naquele local. E foi inclusive a primeira vez na história militar brasileira que aviões foram utilizados para reconhecimento e vigilância. Triste que essa estreia tenha sido utilizada na verdade para reprimir o próprio povo brasileiro. E como já é de se imaginar, o cerco é uma das estratégias de guerra mais desumanas. O que aconteceu foi então uma crise de fome devastadora, fazendo com que muitos deles se entregassem e fossem simplesmente eliminados por jagunços contratados pelos coronéis locais. A coluna do capitão Tertuliano Potiguara, em 1915, atacou um dos principais e maiores redutos, o reduto de Santa Maria, onde mais de 600 caíram, entre eles a jovem Maria Rosa. E foi então que o último líder, chamado Adeodato, fugiu. Adeodato se escondeu na mata por 8 meses, mas foi vencido pela fome e obrigou-se a se entregar em agosto de 1916. Ele foi então condenado a 30 anos de prisão, mas morreu em 1923 devido a uma tentativa de fuga. O saldo final dessa guerra se estima em até 20 mil pessoas caídas, sendo a esmagadora maioria delas civis que caíram pelos combates, pela fome ou até mesmo pelas epidemias que essa guerra causou.
A Guerra do Contestado, entretanto, não foi uma guerra religiosa travada por fanáticos ignorantes, como a historiografia oficial costuma nos dizer. Ela, na verdade, foi uma violenta expressão da intensa luta de classes no Brasil que persiste até os dias de hoje. Luta que se expressa num país que ainda é dominado pelo grande latifúndio e pelo imperialismo. O que se evidencia falando sobre a Guerra do Contestado é a crueldade desproporcional com que o Estado burguês está disposto a enfrentar qualquer tipo mínimo de revolta popular. O motivo da derrota do movimento popular foi uma falta de direção política revolucionária e unificada que pudesse dar um sentido para a revolta, organizar essa revolta popular. Em 1957, quase 40 anos depois, essa mesma região foi palco de um novo levante, a Revolta dos Poceiros do Sudoeste do Paraná. Mas isso já fica como um tema para um próximo vídeo no canal. Até aqui nós já sabemos, já ficou claro que para a classe dominante não interessa que o povo saiba a história de suas lutas. Portanto, eu fico aqui como um pontinho de resistência. Se você gostou do conteúdo, se isso somou conhecimento para você, se isso de alguma forma foi benéfico, recomendo que deixe seu like, que comente talvez um tema para um próximo vídeo no canal, se inscreva, ative as notificações, que assim você vai ser avisado quando tiver conteúdo novo por aqui. E valeu, até uma próxima.